Hoje eu vim finalmente contar para vocês o que aconteceu para eu ter tido hemorragia 15 dias pós-parto. Eu tive uma cesariana e depois de 15 dias eu tive uma hemorragia que foi muito complicada. Eu tive que ir para o bloco cirúrgico em uma emergência. Primeiramente, eu vou começar contando o que aconteceu na minha gestação. A minha gestação foi uma gestação sem intercorrência. Foi super saudável, eu não tive diabetes, eu não tive pressão alta. Todos os exames deram todos normais, né, na faixa ali do que a medicina implica, então deu tudo certo. Então durante a gestação eu não tive nada, foi uma gestação super tranquila mesmo. E nas 30 semanas eu fiz um ultrassom e a minha bebê estava pélvica, a Isa estava pélvica, ou seja, ela estava sentada, então não tinha possibilidade de parto normal. Claro que era 30 semanas, né, então o médico iria acompanhar, mas a previsão já era de uma cesárea. Com 36 para 37 semanas eu fiz uma outra ultrassonografia e constatou que a bebê ainda estava pélvica. Então já marcaram a cesárea para 40 semanas, né? E para o dia 21 de setembro. Mas, eu estou anotando aqui para lembrar o que aconteceu. Mas no dia 6 de setembro, foi um dia normal que eu saí, fiz compras e tudo mais, cheguei, jantei e tudo mais. E no meia-noite e pouco, do dia 6 para o dia 7, eu comecei a sentir um líquido saindo. Então, a minha bolsa estourou. Então, eu entrei em trabalho de parto. Trabalho de parto. E nesse trabalho de parto me levou até a emergência, né, para fazer a minha cesárea. Ou seja, acho que tudo já começou por aí. Era uma cesárea que estava marcada para o dia 21, mas como eu entrei em trabalho de parto, eu tive que fazer no dia 7. Então, a minha bebê nasceu no dia 7, com 38 semanas, nada demais, tudo certinho, nenhuma malformação, nenhuma urgência. Eu só fui para urgência porque realmente eu entrei em trabalho de parto, então teve que ir. Fiquei esperando ainda 3 horas, porque eu não estava em jejum, né, para fazer uma cirurgia, tem que estar em jejum. Esperei umas 3 horas e fui para a sala de parto. Foi super tranquilo, o parto foi rápido, médicos, enfermeiras, todos me trataram super bem. Para quem não sabe, né, eu tô aqui no Brasil hoje, mas eu tive minha bebê em Portugal, ela é portuguesa, então foi lá no hospital em Portugal. Então foi tudo super bem, gente. Foi às 5h25 da manhã. Anota essa hora aí, que eu acho que isso pode ter tido alguma intercorrência no que aconteceu pós 15 dias. E depois disso, eu fiquei no hospital mais 3 dias, fui vista muito bem, as enfermeiras, né, o pós-parto, tudo certinho, não tive nada, só dores, né, normal da cesárea, então assim, tudo super tranquilo. Na minha alta, eu tenho até aqui a alta, fala que tava tudo bem, eu não tinha queixa nenhuma, a questão da amamentação, colostro, saiu, tudo bonitinho, internamento sem intercorrência e tudo mais. Autônoma, que eu tava autônoma no autocuidado com a criança, porque lá realmente eu fiquei sozinha mantendo a criança. Então foi super tranquilo, gente. Essa questão assim do parto e os cuidados pós-parto lá no hospital, eu não tenho nada a reclamar. Não aconteceu de nada. Mas aí, eu no dia 19/9, que foi quase realmente 15 dias pós-parto, eu estava à tarde deitada na cama assim, descansando, e senti que a gente, né, depois que a gente tem o parto, né, a gente realmente fica saindo fluxo ainda, como se fosse um fluxo menstrual, que é o normal. Mas eu senti um fluxo a mais, então achei estranho e fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, gente, esse fluxo não parava. Era um fluxo assim, que não parava mesmo, e eu fiquei preocupada, chamei meu marido. Na hora ele já falou, isso, você tá tendo uma hemorragia, vamos chamar agora a emergência. Aí chamaram, como se fosse o SAMU daqui, chamaram o SAMU de lá. E veio uma técnica, né? Eu acho que é técnica de enfermagem que veio junto, que como era um caso de mulher, né? Pós-gestação, pós-parto. Aí veio dois enfermeiros e uma médica. E ela me deu toda a assistência dentro da minha casa. Verificou que realmente era um caso bem de urgência, né? Que eu tinha 15 dias pós-parto e tava tendo aquele sangramento ali que não parava, contínuo. Fui com as minhas roupas pro hospital, na urgência, assim, bem rápido, eu nunca tinha passado por uma situação tão tensa, eu já comecei a ficar com medo, falei, gente, tá estranho, né, isso aqui não é normal. Chegando lá, me avaliaram, tiveram que trocar minha roupa, porque minhas roupas pessoais já não estavam dando mais de tanto fluxo que tava, então tava vazando, só pra vocês terem noção. Trocaram minha roupa, me avaliaram e acharam estranho já, a enfermeira que me avaliou. Já viu todo o meu laudo, né, fica tudo no sistema, que eu tinha tido cesárea e tudo mais, tava tudo certinho, não tinha acontecido nada no parto, nem no pós-parto. E ok, aí eu fiquei esperando mais alguns minutos,
E com aquela agonia, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Indo no banheiro e aquele sangue não parava, aquela coisa não parava. Quando eu fui chamada pra sala, né, pra doutora avaliar. Uma doutora avaliou, aí começou a ver meu boletim de gravidez. Parto, gestação tranquila, me perguntou de tudo, nada, nenhuma recorrência, o bebê tranquilo, bebê super saudável e tudo mais. Ela achando estranho aquilo tudo. E eu lá, sentada, e ela já me deitada, ela me avaliando. Chamou mais outra médica. Chegou essa outra médica, também não estava entendendo nada. Eu só vi elas comentando assim, parto cesárea, 5h25 da manhã? Não sei. Aí ficou meio assim, sabe? Eu já falei assim, mas por que, né? 5h25 da manhã? Enfim. Aí eu fui analisada por elas duas. Aí começaram a cochichar, foi lá, chamaram uma terceira médica. Eu fico até nervosa, porque só de lembrar do dia é muito ruim, foi uma sensação muito ruim mesmo. Chamaram uma terceira médica, e essa terceira médica foi a que realmente deu o laudo do que estava acontecendo comigo. Aqui fala, deixa eu contar pra vocês, né, nessa nota de alta, né, que eu tive, que eu fui com lóquios aumentados e com muitos coágulos no útero. Eu não tava com dor nem febre, realmente eu não tava com dor, gente, só tava sentindo aquele fluxo, tava com agonia, porque não parava. Era algo estranho que tava acontecendo comigo, mas não nenhuma dor. O sangue tava em grande quantidade, com alguns coágulos, sem lesão no colo do útero, nada, tudo certinho, tava tudo tranquilo, sem queixas e sem nada. E o que aconteceu? Como elas viram que estava aquela situação e não parava, informaram que eu tinha que fazer uma curetagem. Curetagem, para quem não sabe, é quando ou você perde o bebê ou quando você vai fazer um aborto, né? Que não é algo legal aqui no Brasil, mas em alguns casos é permitido, é feita a curetagem. Então, quando você tem um aborto espontâneo também, para fazer a limpeza do seu útero, é feita a curetagem. E no meu caso, estava tão complicada a hemorragia, não tinha tempo de me darem anestesia. Então, gente, essa foi a parte mais tensa, que se você é sensível a coisas assim, foi o que aconteceu comigo. Eles me fizeram a curetagem, todo o procedimento de curetagem sem anestesia. Então, foram uns 10 a 15 minutos de curetagem, uma médica segurando minha mão, outra fazendo o procedimento, e a outra olhando no computador, né, que estava fazendo a ultrassonografia também, para ver onde que tinha que retirar os coágulos, né, esses lóquios de sangue que estavam no meu útero. Resumindo, foi o pior dia da minha vida, os piores momentos da minha vida. Minha irmã estava comigo nesse momento, com a minha filhinha, lá, minha bebê, que só amamentava, então ela já estava começando a chorar, porque estava querendo amamentar. E o procedimento acabou e aplicaram em mim ocitocina. Guarda essa parte, ocitocina. Que foi o que aconteceu, o que eu penso que não aplicaram em mim pós-parto. Eu tive uma cesárea e a ocitocina é um hormônio que ajuda na indução do parto e também na redução da perda de sangue em qualquer tipo de parto, cesárea, normal, tem que ser aplicada a ocitocina. E eu acho que foi o que aconteceu comigo. No meu pós-parto, na minha pós-cirurgia da cesárea, não foi aplicada a ocitocina. Eu não lembro desse nome, aplicaram várias coisas na minha veia, de dor, para dor, né, remédio para dor, anti-inflamatório, tal, tanto que eu fui super, como eu falei com vocês, eu fui super bem assistida. Não tive dor nenhuma, foi tranquilíssimo mesmo. Mas essa ocitocina eu não lembro de ter aplicado. Tanto que, depois que passou e infelizmente, essa questão, eu fui numa consulta de rotina, né, e a minha enfermeira lá do posto, ela viu o que aconteceu comigo, ela falou assim, Laís, infelizmente aqui nos hospitais, eu já trabalhei em hospitais, que em alguns hospitais públicos eles não aplicam ocitocina, somente nos hospitais particulares, né? Então acho que foi o que aconteceu comigo, porque o corpo, ele não é capaz, dependendo da pessoa, de fazer a contração muscular para que todo aquele sangue do pós-parto seja excluído, né? Então, o que aconteceu comigo? Eles não aplicaram ocitocina no pós-parto. O meu corpo deixou aquele sangue, né? Absorveu e criou os coágulos. Nem criar o coágulo, o corpo já não resistiu mais e começou a lançar fora, que foi o que me salvou, né? Que pensou se fosse uma hemorragia interna, seria pior. Então foi isso que aconteceu, gente. Eu não culpo ninguém, eu também não entrei na justiça, porque lá em Portugal as questões são muito burocráticas, mas foi um trauma que eu tive, assim, no meu pós-parto, que não tem nada a ver com a minha saúde, foi um erro, querendo ou não, um erro médico, né, sei lá, pode ter sido na madrugada, troca de plantão, né, das médicas que estavam ali fazendo minha cirurgia, esqueceram de colocar, das enfermeiras, enfim, foi o pior momento da minha vida. Eu achei realmente que eu não ia resistir, porque, assim, né, perda de sangue, não é por causa da dor, mas perda de sangue, né, qualquer hemorragia a gente sabe que é muito perigoso.
E contei pra vocês, esse foi o relato. Então, assim, mamães que estão aí na gestação, que vão, né, fazer um parto cesáreo, um parto normal, fiquem atentos ao que estão, quais são os procedimentos que estão sendo, né, inseridos em vocês. Se vocês tivessem possibilidade de ter o marido por perto, na hora ali, eu tive meu marido na hora do meu parto, mas depois ele não pode acompanhar muito bem, então assim, ele realmente não teve como me auxiliar nessa questão. Mas se você tiver uma pessoa que fica com você durante todo o tempo, verifica, pede ela para verificar o que tá dando, o que tá passando, deu isso, deu aquilo, porque realmente faz toda a diferença, tá bom? Então, se ficou alguma dúvida no que eu falei, que foi bem rápido aqui para não ficar um vídeo tão extenso, né, que é pro Rios aqui, me conta aqui nos comentários se você já passou por isso. Depois de tudo que aconteceu, eu não tenho problema nenhum em engravidar de novo. Claro que fica um trauma, né, mas eu não tenho problema nenhum em engravidar de novo, meu útero tá super tranquilo, não ficou nenhuma deformação, né, no útero. O colo do útero também não ficou alterado nem nada, foi realmente a questão dos coágulos que ficaram ali presos no meu útero e o organismo, né, quis descartar daquela forma. Mas aqui estou, vivíssima, e contando pra você esse relato. Espero que tenha ajudado de alguma forma, alguma informação. É isso, gente. Até mais.